Vamos ouvir o que disse Pablo Marçal. Deste, eu suponho, nós não vamos nos despedir hoje. Talvez seja uma despedida na forma, não na presença, porque ele fatalmente continuará sendo pauta. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito, eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Um beijo para todo mundo. O senhor disse que você espera que o Ricardo Nunes considere algumas das suas propostas. Isso pode ser lido como uma sinalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. Bom, convenhamos, foi um livramento para São Paulo, né? São Paulo estaria em péssimos lençóis se o Pablo Marçal tivesse ido para o segundo turno. Em piores lençóis ainda se ele tivesse vencido a eleição. Porque ele não tem nenhum vínculo com a cidade de São Paulo, não tem nenhum plano para a cidade de São Paulo. Ele coletou 8 ou 10 chavões, alguns deles absolutamente estranhos, e passou a reproduzi-los por aí, né? Como construir o prédio mais alto do mundo, botar teleférico em São Paulo. Aliás, essa do teleférico ele falou pela primeira vez aqui no Flow, né? Eu nem entendi direito o que ele quis dizer e fiz questão de não me aprofundar, porque era tão absurdo, que é o tipo de coisa que ia nos fazer perder tempo aqui, né? Não que ele tivesse muitas outras coisas para falar. Eu poderia ter perdido tempo com aquilo, porque inevitavelmente perdi tempo com outras coisas, né? Mas enfim, foi uma escolha, perder tempo com o teleférico ou com essa história de empresarização, né? Enfim, né? É uma conversa que leva o nada ao lugar nenhum, né? Do ponto de vista administrativo. É alguém que, se vencesse a eleição democraticamente, ia tomar posse, cumprir o mandato de 4 anos, como diz a democracia, reza a democracia, mas ia sentar sobre o cofre mais rico da América Latina, quando a gente faz comparação entre cidades, terceiro maior cofre do país, só atrás da União do Estado de São Paulo, sem saber o que fazer, né? E esse não era o único problema, não saber o que fazer. Porque ele podia se cercar de gente muito competente e indicar a ele, e essas pessoas indicarem a ele o que fazer. O problema é que ele estava cercado de gente envolvida em gravíssimos problemas até a alma, até a medula, como, por exemplo, envolvimento com o PCC. Ele mesmo tem uma condenação por roubo a banco. Como é que alguém condenado por roubo a banco vai administrar São Paulo? Não fazia muito sentido, né? Então, eu tendo a imaginar que foi um livramento para a cidade de São Paulo, que ia passar 4 anos bem diferentes, para dizer o mínimo. São Paulo tem problemas muito objetivos para serem resolvidos, né? Desemprego, desigualdade, transporte público, saúde, má qualidade do ar, poluição, asfalto, enfim. São problemas objetivos, moradia e problemas óbvios também, né? Nós íamos passar 4 anos discutindo provavelmente o nada, ou discutindo alucinações, que foi isso que o candidato propôs durante a campanha, né? Ele propôs alucinações. Disse que a Tabata
colaborou para o suicídio do pai, aí depois acusou o Guilherme Boulos de usar droga, né? Ele vai criando factoides com teses de coach de terceira categoria, né? Ele transparece um ar de quem tem alguma grande estratégia, né? Pensou num grande plano, está executando esse plano, quando no fundo, ele é simplesmente alguém sem argumento, né? Alguém que mente deslavadamente. É isso o que ele fez durante a campanha eleitoral, né? Mentiu deslavadamente. E foi na mentira dele próprio que ele tropeçou no sábado. Na sexta à noite e depois no sábado, né? Quando lançou um documento comprovadamente falso, mas tão falso, que é até difícil acreditar que ele tenha pensado em alguma estratégia, objetivando alguma espécie de benefício a partir do lançamento daquele laudo falso que dizia que o Boulos tinha sido internado num surto psicótico provocado por uso de cocaína. Ele passou a campanha inteira acusando o Boulos. E aí é interessante essa estratégia, né? Porque ele lança uma mentira, não prova a mentira, e aí quando você cobra dele a mentira, ele fala, mas é comunista, jornalista. E tem um monte de gente aqui que entra nessa, né? Que é uma galera que acha que não... Bom, sei lá, né? Comunista, eleitor do Boulos. É porque você está cobrando que ele apresente prova para a mentira que ele estava contando, né? E todo mundo sabia que era mentira. Porque se ele tivesse prova, ele teria apresentado a prova, cá entre nós, não é? Ele não ia ficar guardando para o último dia. Se ele tivesse uma prova de que o Boulos foi internado num surto psicótico provocado por uso de cocaína, ele teria apresentado essa prova lá no debate da Band, quando ele ficou fazendo sinal com a mão, né? É a política mais rasteira que alguém poderia propor numa campanha eleitoral. É essa, né? A do disfarce permanente, né? Da mentira mesmo, né? Da tentativa de enganar as pessoas por meio da utilização de redes sociais e robô. E eu não entendo nada disso, sinceramente. É o tipo de coisa que eu nem faço esforço para entender. Mas é uma malandragem, né? É uma malandragem. Dá para perceber claramente quem utiliza esse tipo de você tem que dar um telefone celular, aí o seu telefone celular é abraçado por um robô, e aí replica não sei o que, mensagem não sei para onde, enfim, só malandragem. Só malandragem. Não tem uma medida, uma decisão, um comportamento que seja claro, que seja transparente, né? É sempre essa percepção de que estou com uma grande estratégia, eu domino a mente de vocês, eu mudei meu mindset, e a partir da mudança do meu mindset, eu consigo entrar na mente de vocês, pobre empregado, né? Ele patrão, ele empresário, ele empreendedor, entra na mente dos empregados e conduz a mente de todos nós como se ele fosse um hipnólogo, né? E nós, bonecos de ventríloco, e ele falando pela boca dos eleitores, né? Era isso que ele queria fazer transparecer. E foi tanta mentira, tanta conversa mole, tanta conversa fiada, tanta proposta sem nexo e sem sentido, que ele tropeçou nas próprias pernas. Quis ser mais esperto que a esperteza, né? E aí divulga aquele laudo, que era um laudo risível, né? Em 24 horas, a polícia de São Paulo, polícia chefiada pelo governador Tarcísio, principal padrinho de um dos grandes adversários dele, né? A polícia, aliás, não precisou nem da polícia, né? Aquilo foi lançado na sexta-feira à noite, no sábado de manhã já estava mais do que claro que era uma bobagem sem tamanho, né? O médico morreu, né? A clínica é de um amigo dele, que fez procedimento estético na mulher dele, inclusive. Ou seja, em meia hora derrubaram aquilo que ele lançou, na certeza de que pode até ser desmentido, mas até ser desmentido, se de cada 10 tocados pela mentira, 5 acreditarem, eu estou no lucro. E depois vamos ver quem resolve. Provavelmente foi isso que ele pensou, né? Ele está dizendo que só compartilhou. Não tenho culpa, eu recebi e compartilhei. Não sei se é verdade, se é verdadeiro ou não. Se é verdade ou não, vocês que dizem aí. Quem produziu que veja. Não é bem assim que a banda toca.
Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.